Boa noite a todos, como vão? Que dia chuvoso hoje, hein? Ezequiel Mal está falando. Ia chover hoje de noite também, agora durante o dia, mas que bom que choveu, né? As plantinhas aqui em casa estão todas muito felizes. O campo, né? Ainda mais o Brasil, que é o país agrícola, né? Precisa de chuva e bastante chuva. Segunda-feira hoje, dia de tarefa em nossa casa espírita, de assistência espiritual, que consiste na palestra espírita, que é a que nós faríamos lá presencialmente e que vamos fazer agora virtualmente devido ao fato de estar fechada a casa espírita, né, para nós encarnados, porque a casa espírita de Maria de Nazaré permanece aberta o tempo todo, permanentemente, para os espíritos, né? Os espíritos continuam trabalhando, realizando as atividades, atendendo a multidão de desencarnados que são atendidos lá. Porque na dimensão espiritual não há uma correspondência exata daquilo que há na contraparte física. Então, na nossa dimensão, ali naquele local, funciona a nossa casa espírita. Mas na dimensão espiritual funciona um hospital, não é? Que atende então aos espíritos necessitados. E a nossa contribuição singela é a palestra, é através também da assistência espiritual, que consiste no passe magnético, na própria palestra em si, né, evangélica, e na água fluidificada aos encarnados que procuram o atendimento na casa espírita. E então, a palestra de hoje, não é? É aquela contida no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Amai os vossos inimigos. E os itens são 7 e 8, se alguém te ferir a face direita. Então esses são os itens. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos desde logo a dissertar esse tema para a nossa reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo o mal. Graças a Deus. Muita paz. Então, nessa lição que está contida no capítulo 12, itens 7 e 8, lá vem descrita uma passagem do Evangelho que diz assim: tendes ouvido que é olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal. Se alguém te ferir na face direita, dá-lhe a outra. Se alguém te demandar em juízo para tirar-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém pedir para ir carregado 1000 passos, vai com ele mais 2000. Se alguém te pedir emprestado, empreste. Então, resumidamente, é isso o que vem escrito ali nesse início desse item. Então, de princípio, quando Cristo fala, tendes ouvido que é olho por olho, dente por dente, ele diz isso porque naquele tempo, né, cumpria-se a regra, obedecia-se a regra da lei mosaica, que dizia que é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém te deu uma bofetada, se é olho por olho e dente por dente, dá-lhe também uma bofetada. Para ficar bom, né? Então, se esquentou a orelha, esquenta a outra do outro também, né? Então, se alguém xingou, xinga também. Se alguém bateu, bate de volta também. Né? Essa era a lei mosaica. Contudo, antes da lei mosaica, em atendimento à regra bíblica do livro A Gênese, capítulo 4, especificamente versículo 15,
Nesse capítulo trata do nascimento de Abel, Caim e Sete, os 3 irmãos. Mais propriamente fala do Caim que matou Abel, matou o seu irmão. E ele o fez, não por vingança propriamente, mas por ciúme, por se achar superior, não é? Porque ele achava que Deus tinha uma preferência por Abel, né? Que o que ele fazia não era bom, que o outro fazia era tudo de bom. E ele ficou enciumado do irmão e aí foi lá e matou. Bom, e aí Deus o questionou. E ele então disse, né, que tinha feito mesmo. E aí então Deus falou que ele seria expulso do paraíso. E ele então ficou com medo e disse para Deus que se ele fosse expulso do paraíso, fosse lançado à terra, o primeiro que o visse o mataria, devido a ele ter praticado o homicídio contra o seu irmão. E então Deus disse para ele que colocaria nele um sinal para que quem o achasse não o ferisse, mas que aquele que matasse Caim seria 7 vezes castigado. Então, a partir daí, quando alguém, por exemplo, matasse uma pessoa de uma família, essa família se juntava e ia lá e matava a família do outro toda. Não é? Não se contentava em matar só a pessoa de volta, que fez o homicídio. Não, ia lá, matava essa pessoa que fez o homicídio e mais a família dele toda. Não é? Então, era um tempo em que a violência campeava, a violência ela se alastrava e não se contentava em atingir só o ofensor. Ia-se para além do ofensor e muito, 7 vezes. 7 vezes, porque a Bíblia dizia que era 7 vezes que ia ser castigado. Então veio Moisés e resolveu abrandar esse rigor da lei, dizendo que não, dizendo que a pena não deveria passar do criminoso. Então era só o criminoso que era para ser punido. Então por isso ele estabeleceu que era olho por olho e dente por dente. Melhorou imensamente, porque antigamente não era só o ofensor, a pena passava e muito do criminoso. Com Moisés não, deu uma refreada. Então aí a punição, ela não passava do criminoso, ficava só nele, o que já era uma coisa muito grande, era um avanço extraordinário. Contudo, aí veio Jesus e estabeleceu um novo mandamento, muito superior aos anteriores. E disse que não resistai ao mal. Não é? Não, Deus não, o Cristo com essa mensagem, ele não proibiu a defesa, mas o que ele condenou foi a vingança. Não é? A vingança. E estabeleceu como regra não mais agir com a violência, pagar o mal com o mal. Não, mas era para que houvesse o perdão no lugar da vingança. Então esse é o sentido, não é? A essência do ensinamento desse texto, porque é uma evolução, não é? Da criatura que está num processo de aperfeiçoamento moral. Então no início a violência era muito grande, depois a violência prosseguiu, mas com abrandamento. Com Jesus, a intenção, a ideia era que a violência cessasse, parasse ali. Né? Podia se defender, claro, né? Porque a gente não vai colocar o pescoço na guilhotina e falar, então me mata, então você deu um tapa, aí você vira o rosto, bate aqui também. Não, não é assim. Né? As mulheres espíritas têm que interpretar direito isso, porque se o marido bater, não é para dizer, pode continuar me chicoteando, pode bater porque Jesus mandou dar outra face. Não é nada disso, hein? Mulher espírita não tem que apanhar de marido coisíssima nenhuma. Aliás, mulher nenhuma, né? Aliás, ninguém, não é? Então é permitida a defesa, até porque
existe também a lei divina da conservação. Nós temos a lei de conservação. E a lei de conservação exige que nós conservemos o nosso corpo físico, que não é nosso, é um empréstimo de Deus para nós. Então nós não podemos desdenhar deste empréstimo, negligenciar, não. Então se alguém vier nos ofender, nós podemos nos defender. Agora o que o Cristo repudia e recrimina e condena é a vingança, não é? Porque uma coisa é a gente vir a ser agredido, vir a ser ofendido. A outra coisa é a gente estar na outra ponta e ir ser o ofensor, e ir ser o agressor. Porque o Chico dizia, é muito diferente sofrer do que fazer sofrer. As consequências são muito diversas, não é? Por outro lado, a doutrina espírita é muito esclarecedora, além de ser consoladora. Então, com a doutrina espírita, nós sabemos que nada acontece por acaso, sem que devamos. Então, se nós sofremos uma ofensa, é porque nós estamos em débito perante a justiça divina. Nós contraímos uma dívida perante a justiça divina anteriormente. Isso acionou a lei do karma, a lei de causa e efeito. Gerou um campo eletromagnético que atrai para nós a consequência do nosso ato nefasto anterior. É inevitável. E a lei de causa e efeito, a lei do karma, a gente não pensa que é só para coisas mais graves, não. Para coisas de todo tipo. Então, se a gente tem um mau pensamento, ou se a gente faz uma fofoca contra alguém, ou trata mal o nosso animal, isso gera karma já. Porque é em tudo. É no macro e no micro. Em tudo. Então, o que é que nos pede o Cristo a partir dele para frente? Porque dele para trás era a lei mosaica. E anteriormente era a lei lá da Gênese. E a partir da lei mosaica era apenas um passado criminoso. A partir do Cristo para frente até agora, porque então são 2000 anos até terminar o mundo de expiações e provas. Então o Cristo já veio com antecedência para nos ir colocando no nosso coração, na nossa mente, um novo código de conduta, que é nós não buscarmos nos vingar. E a doutrina espírita, que é a terceira revelação, depois veio esclarecer o porquê. Então o Cristo disse que era para não nos vingarmos. Não buscar a vingança. Pode se defender, mas não buscar a vingança. É isso que está ensinando a lição com o Cristo. E aí a terceira revelação com a doutrina espírita veio esclarecer isso em detalhes. Esclarecer que se nós estamos sofrendo mal, sendo ofendidos, é em decorrência da lei de causa e efeito, que criou o campo eletromagnético por uma ação nossa do passado que nós criamos. Então agora volta para nós. Mas não para nos punir, mas para nos educar, para que possamos romper e desfazer aquela dívida que contraímos, para a gente iniciar agora um novo padrão. Iniciar de novo e agora então a gente passar a agir dentro das leis divinas. Porque quando a gente faz o mal, o que acontece? Nós descumprimos a lei divina. Aí entra a lei de causa e efeito para a gente poder voltar à normalidade, ao equilíbrio e ficar dentro da lei. Porque quando a gente sai da lei, a gente é o quê? Um infrator. E ao infrator, qual a consequência? Sanção. É assim. Então a lei de causa e efeito promove isso, então isso é uma coisa boa, porque a gente fica quite com a lei, fica sem débito. Não é bom pagar? Né? É bom pagar, você fica livre. Então é por isso que a gente não tem que ficar com ódio nem com raiva do nosso ofensor. Não é? Mas o grau de compreensão ainda nosso é pequeno. Mas então basta a gente não nos vingar. Porque o que acontece se nós formos nos vingar
daquele que nos ofende. Quando ele nos ofende, nós quitamos uma dívida, mas na medida em que nós vamos nos vingar, nós contraímos uma nova dívida e continuamos endividados. Prosseguimos na dívida, prosseguimos infratores e o problema perpetua. Então, por que o Cristo nos ensinou para não irmos atrás de nos vingar? Para que possamos perdoar. É para que a gente fique livre da dívida. Quite com a justiça divina. E daí para frente não errar mais. Por isso que ele falou. Pecou, mas está perdoado. Agora vai, não peques mais. E ele acrescentou, para que coisa pior não te aconteça. Porque se a gente continua reincidindo no mal, o que vocês acham que vai acontecer? Aí vem uma coisa mais grave, como o Cristo falou, para que coisa pior não te aconteça. Não é? Então, a atitude que o Cristo nos ensina é a de perdoar. Agora, quando uma pessoa vem e nos mata, o que é que nós vamos fazer? Alguém vai dizer assim, mas não vamos fazer nada, nós já estamos mortos, vamos fazer o quê? Não dá para fazer mais nada. Não, mas nós sabemos que não morre, né? Então, para nós, a gente tem um entendimento a mais. O que normalmente o que foi assassinado, ele vai fazer? Se vingar. Aí ele vai obsediar, vira o obsessor do outro. E vai atrás, para prejudicar com todas as forças, com todo o rancor, com todo o ódio no seu coração. Porque ele quer se vingar do outro. Que ele me matou, agora eu vou lá acabar com a raça dele. Não é assim? É assim. No entanto, não é isso que o Cristo nos ensinou, não. Ele nos ensinou que não deveríamos resistir ao mal, contender com o mal, mas deveríamos perdoar. Porque quando a gente entra, não é? Quando a gente resiste ao mal, porque o Cristo mandou não resistirmos ao mal. Porque quando a gente resiste ao mal, a gente quer ir fazer força contra. Não é? E aí o que vai acontecer? Eu vou entrar em choque contra o mal. E para eu fazer isso, eu tenho que entrar na sintonia do mal. Eu entrando na sintonia do mal, minha vibração vai fazer o que com ela? Vai abaixar, e muito. Sentimento de ódio, de vingança, a vibração é baixíssima. Consequência, para onde é que nós vamos? Lá para baixo. Não tem saída. E estando lá embaixo, a gente está naquela sintonia baixíssima. E aí a criatura vai atrás de se vingar. Tudo que o Cristo falou, a gente vai fazer o contrário. No entanto, nesse caso de a pessoa ter sido assassinada, é reconhecer que se aconteceu isso conosco, é porque nós estamos em dívida perante a lei divina. É reconhecer que nada acontece em nossa vida que não esteja certo, que não esteja literalmente correto, porque não há injustiça. Pode até aparentar haver injustiça na terra, mas não há ninguém que seja injustiçado. Esse é o ponto. Então, compreendendo isso, qual é a atitude adequada daquele que sofreu o mal? Em o livro Nosso Lar, há uma passagem em que o André Luiz, depois de ter desencarnado, depois de ter sido resgatado lá do umbral, já estar lá trabalhando nas câmaras de retificação, então o importante é já ter se modificado, ter compreendido, aceitou que era um suicida involuntário, porque quando ele foi levado para lá, logo depois, um pouco depois, ele foi atendido por um médico, Dr. Henrique de Luna, que falou para ele que realmente ele era suicida involuntário, não é? Ele falou, não, mas não é nada disso, eles falavam no umbral isso, mas eu não me matei nada. Não, mas não é isso, não se matou voluntariamente. Ele explicou, mas não vou entrar nisso, que aí vai tomar muito tempo e a gente tem um tempo limitado aqui. Senão eu até contaria, mas vocês também já devem saber, que já devem ter lido o livro, visto o filme. Bom, então, aí o André Luiz já estava lá, né, entrosado com a comunidade do Nosso Lar, né, com a sociedade e tudo, embora ele fosse mantido ali, tutelado pelo ministro Clarencio, que era o tutor dele. Ainda ele não era cidadão do Nosso Lar, mas não importa, ele estava lá.
E aí ouviu-se que vinha uma caravana do umbral, não é? Era a caravana de irmãos que iam a um umbral profundo, um umbral grosso, e iam lá para acolher, para resgatar alguns irmãos. E era um trabalho muito penoso, era um trabalho muito difícil, e inclusive era um trabalho arriscado. E os irmãos que iam lá, quando iam, ficavam um tempão lá, até que podiam voltar e aquela coisa toda, porque eles não podiam vir direto para o nosso lar. Eles resgatavam as pessoas, levavam para uma instituição lá naquela região umbralina, né, postos avançados da espiritualidade superior, ficavam um pouco lá depois que vinham para o nosso lar. Então, esses irmãos caravaneiros, o tempo deles eram sempre pequenos. Eles estavam sempre em tarefa de assistência e de socorro. E aí esses irmãos estavam vindo, foi anunciado pelo megafone, e aí as pessoas foram lá para cumprimentar e aquela coisa toda. E o André Luiz foi também, junto com os outros. E aí, quando ele viu, dentre as pessoas, ele viu um homem que chegou perto dele, o abraçou, cumprimentou, falou: "Como vai, André?" O André Luiz, nesse momento, ficou pálido, porque ele reconheceu aquele homem. Esse homem que o abraçou com todo fervor, com amizade, era uma pessoa, seu Geraldo, que devia, quando encarnado, para o pai do André Luiz. E ele não conseguiu pagar a dívida. O pai do André Luiz, rigoroso, não aceitou perdão nem nada. A mãe do André Luiz tentou intervir, mas ele deu bronca nela e disse que ela não devia se meter em assuntos de negócios da família e do marido. E o André Luiz, naquela ocasião ainda jovem, apoiou o pai e disse que era assim mesmo: o pai que está devendo tem que pagar, e põe processo para cima e tira tudo que ele tem, ele que fica na rua, e ele depois pilha no pai. E aí a família acabou tendo que vender até o piano da filha, ficou sem nada, na miséria. E aí o André Luiz recordava disso tudo e ficou envergonhadíssimo. E, no entanto, esse senhor tratou o André Luiz com toda distinção, com todo carinho, com todo respeito. Nem fez menção a nada disso. E aí o André Luiz tentando, não é, desconversar, mas não tinha como também, né? E aí ele ensaiou ali um pedido de desculpa, mas aí não ficou envergonhado, e aí saiu de fininho, aí ele foi conversar com a enfermeira que trabalhava com ele nas câmaras de retificação, e ele contou para ela essa situação. E aí ela disse para ele assim: "Mas você não aproveitou?" "Mas não aproveitei o quê?" "Disse desculpar com ele, aproveita que ele é muito ocupado. Para ele voltar aqui vai demorar um tempão, aproveita, isso aí é a chance que você está tendo, está colocando no seu caminho para você ajustar. Tirar essa mágoa do seu coração, esse sentimento que vai te aturdir depois." Aí ele foi lá e pediu perdão, e pediu dizendo para ele que, tentando justificar que ele era muito novo, imaturo, não é? E esse irmão Geraldo, falou que não se preocupasse com aquilo, que aquilo era coisa do passado, e que inclusive ele disse que o pai dele foi um professor para ele, que o ensinou a aceitar a adversidade, a aceitar ser ferido sem ferir. E ainda disse para André Luiz, convidando a ir com ele lá no umbral grosso onde o pai dele estava. Ele disse, inclusive, que já tinha tentado 2 vezes resgatar o pai do André Luiz, mas não conseguiu. O pai do André Luiz não aceitava, não percebia, e convidou o André Luiz para irem juntos lá tentar resgate do pai. Então vocês vejam que a atitude desse senhor é a atitude que o Cristo nos ensina, que é a de ver o nosso ofensor como alguém que nos ajuda a pagar aquilo que devemos e perdoá-lo. E esse Senhor foi além, ainda decidiu ainda ir ajudar o seu ofensor, né? Convidando o André Luiz para ir junto lá tentar resgatar o pai do André Luiz. Então nós vemos como que é a atitude de alguém já mais consciente,
e agindo na conformidade do ensinamento de Jesus. Agora, em uma outra situação, nós vemos a situação daquele que ofendeu, daquele que foi o causador da ofensa, não é? A atitude. E o André Luiz estava nas câmaras de retificação quando ele sentiu, porque nas câmaras de retificação do nosso lar havia níveis. Então quem estava mais na parte de cima estava melhorzinho, mais para baixo pior. E ele sentiu uma atração para ir para o nível abaixo. E ele desceu. Quando chegou lá, ele viu uma mulher, né, um espírito feminino chorando, gritando. E ele foi lá, ele reconheceu que era a Elisa, uma mulher que foi empregada na casa dele. E que ele abusou dessa mulher. E a mulher, então, por causa disso, foi mandada embora, caiu em desgraça, depois pegou sífilis e depois desencarnou. E quando o André Luiz a viu, sentiu uma vergonha muito grande. Desculpa, um sentimento de culpa muito grande. E aí então ele falou também com a Narcisa, que era a enfermeira que trabalhava lá com ele. E aí ela o aconselhou, não é, a atuar em favor dela. Então André Luiz passou a considerá-la como uma irmã e a servir e a ajudar no soerguimento dela, porque ele sentia culpa da queda dela. E aí então ele passou, sentindo-se responsável, passou a atuar no soerguimento dela para ajudá-la. Então nós vemos, quando a gente tem mais consciência e começa a agir conforme o ensinamento do nosso Senhor Jesus, como são as nossas atitudes. Nossas atitudes são sempre no bem. E a doutrina espírita é muito clara para nós. Nós precisamos agir assim. E vocês vejam que a doutrina espírita, a terceira revelação, ela veio orientada pelo Espírito Verdade já dentro do tempo de transição. Porque a transição planetária começou 100 anos antes da edição do Livro dos Espíritos. Portanto, a transição já tinha começado há 100 anos, quando a doutrina espírita foi apresentada na face da Terra, para nós encarnados. E a doutrina espírita traz um novo ensinamento, que é para nós finalizarmos esse tempo de transição e iniciarmos o de regeneração. Porque no tempo de regeneração não vai bastar mais nós não nos vingarmos. Vai ser necessário nós irmos em auxílio no soerguimento daquele que nos feriu, daquele que nos ofendeu, que é o que nessa história de O Nosso Lar é feito. Então é um novo tempo, porque agora é para a gente não se vingar, a partir do Cristo. A partir do mundo de regeneração, já é um novo mandamento, já está patente para nós. Nós já sabemos, nós espíritas, mas para o mundo inteiro é assim. Só que a maioria não sabe. Que vai ser não só não nos vingarmos, porque nós vamos compreender que se fomos ofendidos, é porque não tem nada errado, é porque está certo, é porque nós infringimos a lei e agora a gente está quitando. Então estamos quitando, temos que ficar felizes, e não com raiva daquele que nos ajudou a quitar. Porque se ele nos ofendeu, porque ele tinha a autorização. Porque senão, nada conosco aconteceria. Não acontece nada sem que nós devamos. Então, a gente que compreende isso, não só a gente não vai se vingar do nosso ofensor, como nós vamos nos sentir na condição, né, no dever de ir ajudar o soerguimento dele, porque ele, com a ação dele contra nós, ajudou a gente a quitar a nossa dívida, o nosso soerguimento. Então agora a gente vai lá ajudá-lo no soerguimento dele. Não é? Então essa compreensão é uma coisa muito estupenda, muito maravilhosa. E aí isso vai acabar com a violência no planeta, vai acabar com a vingança no planeta, vai acabar com as dissensões no planeta. Então no mundo de regeneração a tendência, o mal vai ter, gente, mas vai ser mínimo, porque vai prevalecer sempre o bem.
Essa que é a grande diferença do mundo de regeneração para o mundo de expiações e provas, onde prevalece o mal sobre o bem. O mundo de regeneração, não. Prevalece o bem sobre o mal, então é bastante diferente, não é? Gente, só um segundinho que o computador lá começou a fazer os negócios lá. Espera um pouquinho. Prontinho. Então, a gente vê que a nossa conduta, né, o modo de comportamento, ele já vai ser outro, vai modificar. Né? A gente vai se comportar já com respeito ao semelhante, não aceitar que o outro seja prejudicado de nenhuma maneira. Vocês vejam o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier sempre pedia para que fosse feito almoço em sua casa para 12 pessoas no mínimo. E sempre ia. Sempre a casa dele vivia cheia, com 12 ou mais pessoas. E se diz que ele pedia para que sempre você tivesse comida para 12, em referência àqueles 12 pães e peixes que sobraram lá na distribuição dos peixes, na multiplicação dos peixes e dos pães. Mas acontece que uma vez o Chico, ele foi fazer compra. Naquela época não existia supermercado, não é? O que existia era quitanda, era venda, não é? Que inclusive tinha lá o caderninho de comprar fiado. Eu peguei esse tempo, hein, gente? Alguns de vocês eu acho que também, a maioria não. Então ele disse que ele foi lá fazer uma compra, na venda. E ele começou a pegar tomates. Ele começou a pegar o tomate, mas ele pegava o tomate aleatoriamente, indistintamente. Pegava tomate bom, tomate mais ou menos, tomate com aquelas pontinhas já meio preta, meio estragada, e ele ia pegando assim de qualquer jeito. E a dona da venda, que tinha muita consideração por ele, foi lá. Falou: Chico, você pode escolher o tomate que você quiser, não precisa não pega tomate que não está bom. Pega o tomate melhor, escolhe. Ele falou assim: ah, minha irmã, se eu pegar só os tomates bons, primeiro que não vai sobrar muitos tomates bons para os outros que vierem comprar. E por outro lado, a gente divide o prejuízo. Então vocês vejam que o Chico se preocupava até com a dona da venda, para ela não ficar no prejuízo, porque se todo mundo pegar só o tomate bom, ia sobrar muito tomate ruim, ia ter que jogar fora, ia ter prejuízo. Então o Chico tinha preocupação até com isso. Vocês vejam como é o coração e o sentimento de seres evoluídos, né? Cujo sentimento é sempre no bem, é sempre na justiça, é sempre na equidade, e nunca de causar prejuízo ou agravo a ninguém, não é? E não só com os seres humanos, é ajudar a todos, inclusive os animais. É buscar aliviar a dor, inclusive dos animais, não é? O Chico, que trabalhava na Fazenda Modelo, não é? Lá em Minas Gerais, era acostumado a lidar com animais, com cavalos, com boi, com vaca, não é? E aí diz que uma vez ele estava indo para o serviço e ele viu um homem em uma carroça puxada por um cavalo, um animal, um cavalo. Mas o cavalo parecia muito cansado, estava carregando aquela carroça pesada com o carroceiro, não estava dando conta, estava cansado, suando, mal conseguia dar uns passos, e o carroceiro nervoso, ficava nervoso, porque o cavalo não dava conta de puxar a carroça. E ele começou a chicotear o cavalo, batia com o chicote no cavalo, e o cavalo quase arriando, porque não estava mais aguentando. O cavalo velho, cheio de mosca subindo na cabeça dele, algumas feridas, e o homem ainda batendo nele muito. E o cavalo suando bastante, era capaz do cavalo morrer ali mesmo, se continuasse daquele jeito. O Chico então aproximou-se do carroceiro e disse assim: moço, o senhor vende esse cavalo? O moço desceu da charrete para conversar com o Chico. Mas por que você quer comprar o cavalo? Não, porque eu quero comprar. O senhor vende? Bom, depende. O Chico falou assim: olha, se o senhor me vender esse cavalo,
eu pago o dobro do que o senhor estiver vendendo. Se o senhor quiser vender. Eu falei, bom, já que você quer pagar o dobro, então eu vou vender. Eu falei, mas por que você quer esse cavalo velho? O cavalo não aguenta nem puxar uma carroça, o cavalo não presta para nada. É um cavalo inútil. Não, mas eu compro o seu cavalo. Mas só que tem uma condição. O senhor tem que me entregar e libertar o cavalo agora, me entregar o cavalo agora. O homem aceitou a proposta, claro, a proposta vantajosíssima. O cavalo já ia morrer mesmo, ele ia acabar matando esse cavalo. Então, para o homem era lucro total. O Chico pagou o homem, pegou o cavalo e ia levar o cavalo até o centro Luiz Gonzaga, não é? E ele era distante, aí uns 5 quilômetros, mas ele não montou no cavalo, não. Ele pegou o cavalo pela rédea e saiu andando com o cavalo 5 quilômetros. E aí, chegando lá no centro, tirou o arreio, tirou a rédea do cavalo, deu água para o cavalo, deu comida para o cavalo e soltou no pasto para ele se alimentar. E disse para ele que agora ele estava com a sua aposentadoria garantida. Então o cavalo trabalhou bastante, o Chico deu aposentadoria para o cavalo. Então vocês vejam a preocupação de um espírito já de luz, preocupando-se não só com o seu semelhante, mas também com os nossos irmãos animais, que são nossos irmãos menores. Então, ao invés da gente querer aproveitar, não é? E judiar das criações dos animais, não. A gente buscar tratar bem, né? Os animais, os cães, os animais de uma forma geral. Então, essa é a tônica. Agora já no mundo de regeneração. É a gente buscar respeitar a todos, inclusive os animais. E vocês vejam que muitas crianças que estão nascendo agora, elas já nascem e não aceitam comer carne. E se você insistir, elas vomitam. Elas não comem carne. Conheço vários casos. E mais, tem muitas crianças que estão nascendo sem os dentes caninos. Isso quer significar que a tendência no mundo de regeneração é que nós não mais iremos comer e nos nutrir de nossos irmãos animais. Eles serão nossos auxiliares, mas nós não vamos nos alimentar mais deles. E é assim a evolução mesmo. Vocês vejam que no mundo espiritual, em o nosso lar, por exemplo, a alimentação lá era só de líquido, né? De fluidos. E há alguns que não se alimentam de nada disso, se alimentam das energias superiores, das energias do sol. Então não necessita de alimentos, nem líquidos. E aqui na Terra a tendência é essa, porque os novos espíritos não vão mais comer carne. Né? Vão comer só frutas, vão comer só arroz, feijão, né? Legumes, mas carne não vão comer mais. E já tem muitos nascendo assim. Então, o respeito ao nosso semelhante, aos animais, será a tônica do mundo de regeneração. Né? E nós não resistirmos ao mal, nós não buscarmos a vingança, porque compreendemos que nada acontece para nós sem que nós devamos, vai levar ao mundo de paz, um mundo pacífico. Mas para isso nós temos que ser pacíficos também, porque o mundo de regeneração é dos pacíficos. O Cristo já nos disse isso, né? É dos pacíficos. A violência não será admitida, não será aceita. Então os violentos terão que ir para outros mundos, terão que ser expurgados para outros mundos, onde a violência é aceita. No mundo de regeneração não é, porque é dos pacíficos só. Haverá ainda falhas, erros, porque nós não somos perfeitos. Entretanto, a esmagadora maioria vai sempre agir conforme as leis divinas. Um ou outro erro deverá acontecer, é claro, porque não é um mundo feliz onde só o bem prevalece. Né? O mundo de regeneração é um mundo onde o bem vai prevalecer sobre o mal. No mundo feliz, só vai haver o bem, não vai haver o mal mais. Então vocês vejam que há uma progressão.
né? E a gente vai, aos pouquinhos, entendendo isso, se adaptando e vivendo conforme as leis divinas. E aí, então, seremos felizes. Não é? Porque no mundo de expiações e provas, gente, o Cristo já falou. A felicidade não é deste mundo. Alguns poderão dizer, não, mas dá para ser feliz aqui sim, eu sou muito feliz. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente pode se dizer feliz, sendo que está cheio de irmãos nossos sofrendo? Você pode se ficar feliz vendo outro irmão com fome, morrendo à fome. Como é que a gente pode ficar feliz? Se a gente sente a dor do nosso irmão, a gente não pode ficar feliz. Agora, se a gente ficar feliz só para nós, aí é egoísmo. Porque a nossa felicidade também tem que ser a felicidade do outro. Então é por isso que o Cristo disse que a felicidade sem mescla é essa que ele queria dizer, não é deste mundo. Né? Meus irmãos, o tempo escoou célere e já terminou o tempo que tínhamos para essa palestra de hoje, para a nossa reflexão. Então a gente vai encerrar agradecendo a todos, sem antes sempre estender o convite aos médiuns, principalmente os da tarefa de hoje, para o momento que der, recolher num canto, fazer sua vibração, sua prece e enviar lá para o hospital, lá que funciona na dimensão espiritual, para ajudar os mentores e os trabalhadores lá da nossa casa espírita e espirituais, para podermos dar a nossa cota de contribuição. Vamos orar para finalizar assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Paz e luz, meus irmãos. Amanhã e quarta, não deixemos de prestigiar o Sérgio e a Fabiana, que farão palestra nesse mesmo horário, e na quinta-feira, a Vânia e o João. Sexta-feira estamos de volta. Contudo, hoje às 8 horas, o nosso amigo, nosso irmão Rubens Gonçalves, que é o nosso professor de apometria na Casa Espírita, tem palestra lá na página do Facebook da Fraternidade Cruzeiro do Sul de Guarulhos. Se vocês puderem entrar, prestigiar o nosso amigo, nosso querido companheiro, hoje a palestra dele vai ser glândula pineal. Tema interessantíssimo, ele já expôs esse tema para nós numa live, mas ele vai dar mais uma repassada sobre isso. Então, é um tema muito interessante e a gente prestigia o nosso amigo. Então, eu estou convidando a todos, aqueles que puderem, prestigiar o nosso amigo. Então, é no Facebook, Fraternidade Cruzeiro do Sul de Guarulhos, é só entrar lá. Às 8 horas começa. Das 8 até as 8h30 termina. Então, é pouquinho também, a gente prestigia o amigo e aprende bastante, né? A gente está sempre aí para aprender. Boa noite, irmãos. Paz e luz.